Bora lá, galera, fãs da Mega Voltage, dando continuidade ao nosso evento. Espero que vocês estão curtindo bastante o nosso evento, foi feito com muito carinho aí. Agradecimento aos nossos palestrantes aí, um agradecimento especial também à EAD Plus, a Cosmetic, a Conimagem e os parceiros aí por ajudar no nosso projeto. Antes de apresentar o próximo, né? Primeiro não, o próximo palestrante, tem a nossa vaquinha virtual, né? Nosso evento esse ano não está sendo na modalidade presencial, mas você pode colaborar com as nossas ações beneficentes, colaborando na vaquinha. Está passando aí o código da vaquinha. Quem puder ajudar com nossas ações de Natal, vou agradecer demais aí. Já são mais de 15 anos realizando eventos beneficentes. Primeira vez que a gente está fazendo um de radiologia na modalidade EAD, mas quem puder colaborar em qualquer valor vai fazer uma criança feliz aí, mais um rostinho feliz aí. Nosso próximo palestrante, quero apresentar aí o meu grande amigo Emerson Pereira de Souza. Ele que é técnico e tecnólogo em radiologia, especialista em tomografia, ressonância, MBA em gestão de serviços de saúde, tecnólogo em radiologia do Grupo Samir, supervisor de radiologia da Prevent Sênior, docente de radiologia de diversas faculdades e colégios técnicos aí, currículo extenso aí, um grande amigo que sempre colabora, desde o começo está com a gente aí na PHD Eventos aí. Meu agradecimento com muito carinho aí pro Emerson aí. E ele vai falando um tema interessantíssimo, né? A gente que estuda gestão, a gente que aplica a parte de gestão em processo dentro do setor de radiologia, a gente fala muito das metas, né? Das metas de segurança do paciente, né? As metas nacionais de segurança do paciente. E o Emerson vai vir agora aí para falar um pouquinho, mas ele teve uma grande ideia que ele aplicou essas metas. Eram metas internacionais, né? Hoje se tornaram também metas nacionais. E ele teve esse pulo do gato aí de pensar nessas metas aplicadas ao setor de radiologia. E eu achei muito interessante. Então, quero chamar o Emerson aí para falar de metas internacionais de segurança do paciente aplicados no setor de radiologia. Show de bola, hein? Emerson, arrebenta daí. Prazer estar com você ao meu lado mais um ano. E bora lá com o nosso projeto, Emerson. Um beijo. É contigo. Olá, pessoal. Eu me chamo Emerson, sou tecnólogo em radiologia. Venho aqui nessa jornada beneficente de radiologia no formato online trazer um assunto para vocês sobre segurança do paciente, mas um tema voltado à radiologia. Tá? Eu sou tecnólogo em radiologia. Hoje atuo na área com tomografia e ressonância e também com supervisão de serviços de imagem. Então, qual é o primeiro ponto, né, do nosso assunto aí? Entender o que é a segurança do paciente, né? Então, o que você entende como segurança do paciente? Isso levando lá para a nossa realidade na radiologia, né? Então, é um conjunto de ações voltadas à proteção do paciente contra riscos de eventos adversos. Então, o evento adverso é algum incidente que resulta no dano à saúde. Sabe-se que de 4 a 17% dos atendimentos, né, ou dos pacientes que são admitidos em serviço de saúde, sofre algum dano, e esse dano não está relacionado à doença de base, está relacionado o quê? Ao dano na prestação do serviço de saúde. Ou seja, esse percentual de eventos adversos ou de incidentes, eles ocorrem no serviço que é prestado. Né? Então, vamos levar isso lá para o nosso diagnóstico por imagem. Aqui a gente tem os noticiários, né, as mídias, que veiculam aí tudo que ocorre para a informação da nossa população. Então, aí tem elencados vários processos que ocorreram, né? Então, vários incidentes que ocorreram. Então, aí, ó, erro de técnica de enfermagem pode ter matado uma idosa. Após uma fratura de perna, uma idosa recebe um raio-x errado e morre depois de cirurgia tardia.
A gente já teve esse tipo de evento adverso com o meio de contraste, com a infusão do meio de contraste. Então, a gente precisa entender e encarar esse processo como um processo muito sério. Uma realização de um raio-x de tórax é um procedimento sério, é um procedimento que leva o doente ao tratamento adequado, à cirurgia adequada, ou, se eu não me atentar na assistência prestada, eu posso levar esse doente a um retardo no seu tratamento, a um retardo no seu atendimento, e isso ser prejudicial para esse nosso doente. Então, aqui a gente tem um exemplo de um paciente que realizou uma colecistectomia, uma cirurgia para remoção de cálculos na vesícula biliar, e após o procedimento cirúrgico ele sofreu uma queda da maca durante o transporte do centro cirúrgico. Emerson, como é que a gente vai levar isso para o nosso setor? Pensando lá no raio-x, se esse paciente não está bem orientado, não está consciente, eu posso soltá-lo na mesa de radiografias, né, na mesa do equipamento de raio-x? Eu tenho lá na minha tomografia computadorizada, né, faixas de contenção e de auxílio ao posicionamento do meu paciente. Então, se eu não me atentar e não conter ali o meu paciente, eu posso ter problemas no decorrer do meu exame. Esse meu paciente pode elevar-se ou querer levantar-se e bater a cabeça no gantry, e aí eu posso ter N problemas, né? No caso dessa idosa, ela caiu e o que ocorreu com ela? Uma fratura de fêmur. Então, o que ocorreu com essa fratura de fêmur? Prolongou o tempo de internação dessa paciente. Então, a gente deve se cercar de tudo que a gente tem para que não ocorra nenhum tipo de dano doente. Então, qualidade do cuidado. Então, o meu exame, ele precisa estar imbuído dentro de uma série de protocolos, e um desses protocolos precisa ser a segurança da assistência prestada. Então, no Brasil, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Para que serve esse programa? Né? Para monitorar a prevenção de danos na assistência à saúde através da Portaria 529, de 1º de abril de 2013. Então, as ações do PNSP, né, que é o Plano Nacional de Segurança do Paciente, ou do Programa Nacional de Segurança do Paciente, articulam-se com objetivos, né, da Aliança Mundial e contemplam demais políticas de saúde. E aí a gente precisa agora ser um profissional totalmente sério, né? Não só agora porque eu estou falando, né? Desde o seu processo de formação, você deve encarar isso com seriedade. Você deve encarar isso como o doente, ele entrega a vida dele na tua mão e você precisa tratar isso com o mínimo de respeito possível. Então, entender a cultura de segurança, né? O que é isso? É um conjunto de ações voltadas à proteção do paciente contra riscos e eventos adversos. Esses riscos e eventos adversos são danos que são considerados como desnecessários no relacionamento com o cuidado em saúde. Então, durante a atenção prestada ou durante a assistência prestada nesse serviço, esse serviço ele é feito de uma maneira em que ocasiona aí um dano ao nosso doente. Nós temos 6 metas internacionais, né, que regem aí a segurança do paciente. E são essas 6 metas que nós vamos levar para a radiologia nesse bate-papo. Então, a primeira é identificar corretamente o paciente. A segunda é melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, ali na troca do seu plantão, quando você liga em um andar para descer um paciente, ou quando você liga informando que você vai subir para a realização de um exame no leito. O terceiro ponto é melhorar a segurança na prescrição e no uso e na administração de medicamentos. Então, você vai fazer um exame contrastado, esse exame precisa ter uma prescrição. A prescrição precisa ter bases corretas
com o quantitativo de contraste baseado no peso do doente, no tipo de exame que você vai fazer e no tipo de equipamento que você tem, e ali elencando mais esse terceiro ponto para tomografia e ressonância, o seu protocolo, ajustar o seu protocolo para que você tenha essa administração e quantificação de medicamento sendo feita da maneira correta. O quarto ponto é assegurar a cirurgia em local seguro, ou seja, no nosso caso, assegurar o exame em local seguro. Então, eu vou fazer uma tomografia, uma ressonância, uma radiografia, um tratamento de radioterapia no ombro direito, no ombro esquerdo, na mama direita. Então, isso eu tenho que assegurar o local correto. O quinto, né, nós estamos vivendo aí um momento de pandemia, então o quinto é o quê? Higienização das mãos para evitar infecções. Então, higienização das mãos pré-atendimento, pós-atendimento ao paciente. Não é só no pós-atendimento. Isso entra também no pré. E o 6, que é o quê? Reduzir quedas e úlcera por pressão. Então, eu vou reduzir o quê? A queda do paciente usando a faixa de contenção lá na minha tomografia, acondicionando bem, preparando bem o meu paciente. Então, com essas medidas de educação e divulgação das boas práticas para os profissionais de saúde, eu tenho aí aos pacientes e aos acompanhantes sendo levadas ações preventivas que são estabelecidas e devem ser divulgadas e multiplicadas entre os profissionais do serviço. Então, a meta 1, eu vou identificar corretamente meu paciente. O processo pelo qual que é a segurança ao paciente, se eu levo ela a fundo, o que acontece no meu serviço de imagem? Eu preciso ver se aquele pedido realmente é daquele paciente. Então, eu vou ver se eu tenho medicação errada sendo administrada, reações transfusionais, no nosso caso, um exame diagnóstico não realizado ou realizado sem a necessidade. Então, eu tenho 2 Josés da Silva, mas será que a data de nascimento desses 2 Josés são iguais? O nome da mãe desses 2 Josés são iguais? O número da documentação do RG, ou no caso de um ID number, né? O número de identificação do doente no hospital, esse número não é igual. Eu ainda também, quando faço a meta 1 corretamente, que é identificar corretamente o paciente, eu tenho cirurgias erradas sendo excluídas. Então, eu posso, se eu não atingir a meta 1, se eu não fazer a identificação correta do paciente, administrar a medicação errada, né? Então administrar meio de contraste no paciente errado, na dose errada, na via errada. Então, no exame diagnóstico, pode vir um paciente fazer um raio-x e fazer uma tomografia. Então, eu tenho que fazer a meta 1 acontecer, para que o paciente José da Silva, que nasceu em 16/12/1980, venha fazer a tomografia que para ele foi determinada, que para ele foi prescrita. Ainda se falando de meta 1, nós temos aí estratégias, né, que são essas que eu estava debatendo aqui. Eu tenho que utilizar pelo menos 2 identificadores, né? E esses identificadores, eles não podem ser sexo, idade, diagnóstico, número do leito, número do quarto, para identificar o paciente. O paciente ele tem um nome, ele tem uma data de nascimento. E esse nome tem que ser o nome completo. E aqui ainda tem algumas outras orientações a fazer o quê? Nunca pergunte para o paciente, esse é você, a senhora é a senhora? A senhora é a dona Maria da Silva? De repente você não fala a mesma língua do paciente, né? O mesmo idioma. Então você precisa, né, solicitar auxílio de cuidadores, familiares ou um intérprete que tenha dentro do hospital para que ele fale o mesmo idioma do doente. E aí a gente pula para a meta 2 agora. Então, a meta 2 é o quê? Melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Hoje, com o advento do WhatsApp, do Telegram, das mensagens de SMS, então é muito trocado. Estou indo embora, o plantão ficou assim, 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 eu tenho paciente 2, 3 e 4 para atender. Não, vamos
nos comunicar, descrever em um livro a passagem do plantão corretamente e passar realmente o bastão para o colega. Quando ele chegar, você passar, olha, o paciente João Francisco, do leito 21 da UTI, data de nascimento tal, tem um exame de ressonância magnética para fazer, ele vai descer às 20 horas. Então, essa comunicação, quando ela é atingida, ela é fundamental para um bom desenvolvimento do nosso trabalho, porque ela é o elo de interação que fortalece o vínculo entre a equipe interdisciplinar. Então, quando eu ligo na unidade de internação, eu tenho que me informar para quem está atendendo quem sou eu. Olha, que é o Emerson da tomografia. Eu tenho um paciente, senhor João Francisco da Silva. Ou eu tenho um paciente, Emerson Pereira de Souza, que vai fazer uma tomografia do tórax. Com quem eu falo? Em que momento você vai descer esse paciente? Então, eu tenho que o cuidado sendo feito da melhor maneira possível. Então, alguns fatores, né, é sabido que alguns fatores podem afetar a qualidade da comunicação. E são eles o quê? A privação do sono, né, em jornadas de trabalho muito longas, descontinuidade da assistência, ou seja, eu não vou prestar assistência em sua totalidade, atendimentos que extrapolam a capacidade instalada no setor, ausência de protocolos que padronizem a comunicação, né? Ou seja, acionamento, código de urgência, códigos de alerta, resultado de exames alarmantes, ou seja, faço uma tomografia e tenho resultado de TEP. Que tipo de critério é usado para que esse doente tenha a assistência no seu cuidado sendo prestada da melhor maneira possível? Então, eu preciso tomar um pouco de cuidado quanto a isso. O transporte seguro intra-hospitalar. Então, a transferência entre setores, de que forma que ela ocorre? De uma forma verbal? É de uma forma sistêmica? Como é que funciona tudo isso? E aí, a meta 2 é o quê? Melhorar a comunicação entre os profissionais. Então, ocorrem várias falhas na comunicação, né? Essas falhas de comunicação, elas atrasam o diagnóstico, atrasam o tratamento, aumentam o custo hospitalar, aumenta ruídos de comunicação, aumenta o tempo de passagem de plantão. E aí, ao receber a orientação verbal ou telefônica, sempre proceder da seguinte forma: ouvir a orientação, anotar a orientação, ler para confirmar a orientação para quem está passando essa orientação para você. Olha aí nessa foto, nessa imagem, o que acontece aí quando tem ruído nessa informação, quando a informação não é passada e interpretada ou não chega na sua totalidade ou na sua complexidade total. Então, olha lá, você vai ser promovido, chegou lá, eu vou ser demitido, meu Deus, o que é isso? Ainda falando-se de meta 2, né? Então a gente usar a ferramenta do SBAR, né? Então identificar a situação adequada, identificação, o nome completo do paciente, a situação, o problema atual que esse paciente tem uma intercorrência no plantão, base histórica, né? O motivo da admissão, ou se esse paciente tem alguma comorbidade, avaliar o paciente e qual a recomendação usada. Levando isso lá para a tomografia, ressonância, raio-x contrastado, ok. Identifiquei o paciente que chegou para mim. Qual a situação que me traz, né? Qual é a intercorrência que está? É um paciente agendado? É um paciente de urgência? É um paciente internado? Qual é a base histórica? Qual foi o real motivo, né, para aquele paciente fazer aquele exame? E aquele paciente tem alguma doença de base pré-estabelecida? A avaliação, né? Colocar dados relevantes, né? Alteração do exame físico, o paciente está com dor. E qual a recomendação? Né? Eu vou fazer um exame em uma fase, em duas fases, arterial, portal, sem contraste. Então, tudo isso está presente na nossa anamnese, mas a gente precisa se certificar que isso está ocorrendo da maneira correta.
Eu tenho estratégias também para se comunicar, né, no âmbito do serviço de saúde. Então, a comunicação ela deve ser clara, precisa, completa, sem ambiguidade para o receptor. Então, as prescrições e ou ordens verbais e informações relativas a resultado de exame devem ser desestimuladas. Então, essa prescrição ela deve ser descrita ou em sistema. Então, os profissionais que prestam assistência direta ou indireta aos pacientes, né, por exemplo, farmácia, nutrição, enfermagem, médicos, radiologia, devem o quê? Essa troca de informações ela deve ser clara e adequadamente registrada em prontuário, que seja ele eletrônico ou que seja ele manuscrito. Então, eu tenho que ter uma atenção durante as trocas de turno, durante a passagem de plantão, né? Para que a continuidade do cuidado, ou seja, a continuidade do plantão ocorra. Eu não posso querer sempre que o meu plantão comece zerado, principalmente se eu trabalho num serviço de pronto-socorro, de pronto atendimento, onde eu não tenho uma parada na recepção desse paciente. Então, é uma continuidade do cuidado, então, uma continuidade do plantão, é uma continuidade do que nós estamos executando. E quando eu tenho essa ferramenta adequada, né, o SBAR, ou Readback, ou checklists, eu vou ter o quê? Eu vou garantir, assim, a adequada comunicação entre o receptor e o comunicante. Então, meu paciente ele vai ter a continuidade do cuidado sendo executada. E aí a gente vai para a meta 3, né? Que é melhorar a segurança na prescrição e no uso das medicações. E também na administração dessas medicações. Tipos de erros envolvidos nesse processo. Erros de prescrição, erro de dispensação, erro de administração e erros em monitoramento de reações. Principalmente lá no nosso setor, né, tomografia, ressonância, eu preciso tomar cuidado. Se ocorre uma reação, eu preciso monitorar, eu preciso informar para que isso seja tratado, para que a equipe seja melhor preparada, não com o intuito de apontar, não com o intuito de penalizar, mas com o intuito educacional. Então, a meta 3, ainda falando da meta 3, melhorar a segurança na prescrição, no uso e administração de medicamentos. Então, com o objetivo de evitar a administração de medicações erradas, eu vou cumprir minimamente 6 certos da medicação. Então, paciente certo, confiro nome e data de nascimento do paciente. A medicação é a certa, eu confiro na bula e no rótulo e no lote da medicação. A dose é correta, eu confiro na bula, eu confiro na prescrição. A via é correta, a hora é a hora correta e o registro foi feito de maneira certa. Então, esses 6 certos, eles precisam ser checados. Ah, Emerson, mas eu sou tecnólogo, eu opero o equipamento, eu não injeto a medicação, mas eu preciso checar, porque eu que vou disparar a bomba injetora, na maioria dos casos, principalmente em tomografia e ressonância magnética. Eu faço o disparo da bomba injetora, então eu tenho que checar se é o paciente certo, se é o contraste certo, se a dose está certa, se a via está certa, se é naquele momento, para aquela fase, e se o registro foi feito da maneira correta. Meta 4. Assegurar cirurgia e local de intervenção de procedimentos e pacientes correto. Então, o protocolo de cirurgia segura. Então, nós vamos lá para o protocolo de exame seguro. O exame é do seu João? O exame do seu João é do ombro direito? O seu João entrou com a bobina, no caso de uma ressonância, no ombro direito? Ele tem a informação de que o ombro direito é o ombro lesionado? Então, o protocolo, né, a gente tem os quatro principais objetivos para que o protocolo do exame seguro, vamos levar para a nossa realidade agora, para que o protocolo do exame seguro ele ocorra. Então, eu vou prevenir infecções do sítio cirúrgico. Então, eu vou prevenir infecções do meu paciente, eu vou lavar as mãos antes do atendimento. É um atendimento de um paciente sedado, então eu preciso da presença durante todo o ato, né, durante todo o exame, de um anestesista capacitado para que verifique a segurança das máquinas e das medicações para a anestesia ocorrer e monitorar o oxímetro para ver frequência cardíaca,
frequência respiratória, frequência, a pressão sanguínea, a temperatura do paciente. Então, eu preciso de um anestesista para checar esse processo todo. E aí eu vou criar o quê? Equipes que trabalhem de forma segura. Então, eu deixei aqui a descrição exatamente do que é a meta, tá? Eu só estou levando ela para a nossa realidade. Então, deixar a nossa equipe radiológica para que ela seja a melhor equipe para trabalhar da melhor maneira possível em cima do quê? Aprimoramento na comunicação. Então, eu vou confirmar que é o Emerson Pereira e que o Emerson Pereira tem uma ressonância ou uma tomografia para fazer do abdômen e que essa tomografia ou que essa ressonância é para uma avaliação hepática. E aí, em cima disso, eu vou ter o quê? Estratégias que monitore e que gere indicadores. Então, percentual do paciente que recebeu o preparo, a dessensibilização para o uso do contraste, o número de exames sendo feito em local errado, ou com protocolo errado, ou no paciente errado, né? O número de procedimentos errados, ou seja, era para fazer apenas uma fase arterial e eu fiz uma fase venosa também, ou era para fazer uma fase arterial e eu fiz apenas uma venosa. Então, a taxa de mortalidade no nosso caso existe, mas a gente tem uma taxa de mortalidade muito baixa, mas a gente vai levar isso para quê? A taxa de eventos alérgicos após a administração do meio de contraste. E aí a taxa de adesão à lista, né? Então, o nosso colaborador, né, o nosso profissional, ele precisa comunicar isso, ele precisa informar que esse erro ocorreu, que esse evento ocorreu. E aí a gente vai para a meta 5, que é o quê? A higienização das mãos, para evitar infecções. Então, lavar as mãos é, sem dúvida, a rotina mais simples e mais eficaz e de maior importância na prevenção do controle e disseminação de infecções, devendo que ser praticada com toda a equipe. Então, eu vou instruir a promoção da higiene de mãos no serviço, eu vou fazer campanhas. Agora a gente está num momento onde a gente está vivenciando isso diariamente. Então, a gente tem aí os 5 passos, né, os 5 momentos da higienização das mãos. Então, antes de trocar o paciente, ou seja, antes de eu chegar, né, antes de tocar no paciente, antes de realizar o procedimento, após a exposição a fluidos corporais, após tocar no paciente, e após tocar superfícies próximas ao paciente. Ah, Emerson, eu sou um estagiário, eu fui apenas até a UTI, eu não toquei no paciente, eu fiquei lá do ladinho. Mas você tocou no equipamento? Você tocou na maca? Você tocou no leito? Você tocou na placa, no cassete, no DR ou no chassi? Então você precisa higienizar as mãos, de preferência pré e pós. Aí tem todo o processo, né, de higienização das mãos, né? Essa higienização ela pode ser com água e com sabonete, de preferência, mas eu também posso, uma vez que não haja sujidade visível nas mãos, fazer o que? A fricção com solução asséptica ou gel, né? O álcool gel, o famoso álcool gel que nós temos aí distribuído pela instituição ou pelo setor. Então, a gente vai fazer isso, essa fricção, da maneira conforme tem o desenho aí, para que a gente tenha aí a higienização das mãos sendo feita da maneira eficaz. Então, cuidados especiais com o uso de luvas. Então, a luva não substitui a higienização das mãos. Então, eu vou lá fazer a rotina da UTI, eu uso um par de luvas para cada paciente. E aí, como é que funciona? Higienizei as mãos, coloco a luva, atendo o doente, depois do atendimento ao doente, eu tiro a luva, higienizo as mãos novamente e passo para o próximo doente. Então, não posso usar a mesma luva no paciente ou porque eu estava de luva, não praticar a higiene das mãos. A meta 6, que é reduzir o risco de
quedas e úlceras por pressão, né? No nosso caso, é mais o risco de queda, porém, na ressonância magnética eu abro um adendo para uma produção ou provocação de úlcera por pressão. O paciente vai fazer um exame longo, ele vai ficar muito tempo deitado em uma única posição. Então, se ele já tem uma lesão, uma escara, preciso tomar um pouco de cuidado. Então, avalie o paciente, né, em relação ao risco de queda, bem como as instalações físicas e a assistência prestada. Então, fique atento, né? Paciente sob efeito de medicação que precisa de uma atenção redobrada. Então, o paciente fez o uso de uma medicação que deixa ele sonolento, que deixa ele mais lento nas suas ações. Avalie o ambiente e as condições de acessibilidade e de locomoção desse paciente. Realize a mudança do decúbito. Né? Emerson, vou fazer o exame com o paciente em decúbito ventral e o outro com o paciente em decúbito dorsal? Não. Se o paciente já tem uma probabilidade de ter escara ou de ter uma lesão, faz hoje, no caso da ressonância magnética, o exame pré, e aí o paciente volta amanhã para fazer o exame pós. Eu não estou falando de um exame de crânio, estou falando de um exame longo, né, de um exame de neuroeixo, que o paciente fica aí muito tempo na sala. Então, pacientes e acompanhantes devem receber orientações, as orientações adequadas em relação ao tipo de exame que vão fazer, a duração do exame. Então, a gente precisa tomar um cuidado em relação a isso. E reduzir o risco da queda, né? Ainda falando nisso, a queda é um dos eventos um dos eventos evitáveis mais notificados no país. E é sabido que no nosso setor não é notificado. Então, tomem cuidado. Protejam o paciente, né? Então, aquela faixa de contenção que tem lá na tomografia, ela serve para isso. Aquela faixa de contenção que tem lá na ressonância, ela serve para isso. A faixa que tem para prender a cabeça do paciente, para fazermos a tomografia do crânio, ela tem essa finalidade. Então, vamos usar as faixas para prevenir esse tipo de ocorrido. E caso isso venha a ocorrer, precisamos notificar para assim preparar a equipe, treinar a equipe para que a gente tenha tudo sendo feito de maneira adequada para o nosso doente. Então, eu tenho que ter um protocolo, né, para a prevenção dessas quedas. Então, eu tenho que orientar a minha equipe a usar aquela faixa de contenção, que aquele meu paciente ele vem de cadeira de rodas, ele vem de maca, ou ele vem com uma muleta, ou ele tem apenas uma das pernas, a outra foi amputada. Então, eu preciso tomar um cuidado maior. Até mesmo com aquele paciente que ele tem uma deficiência visual, tem uma deficiência auditiva, aquele meu paciente especial. Então, eu preciso ter uma atenção redobrada em todos os pré-requisitos para que eu consiga atender o meu paciente da melhor maneira possível. Então, de preferência, antes de adentrar com esse tipo de paciente na sala, entre na sala, cheque a logística da sala, até onde você pode ir com esse doente, de que maneira você vai auxiliar no transporte desse doente. Então, use práticas seguras, chame alguém para te ajudar, né? Não pressione muito o local do paciente ou o local que você vai posicionar, principalmente aqueles pacientes um pouco mais de idade, né? Que tem a pele já mais fragilizada, ou aquele paciente desidratado, ou aquele paciente que está passando por um tratamento de alguma dermatite, ou um paciente que tem a dermatite de contato, o isolamento de contato, né? Use uma luva, procure tocar no doente com cuidado, chame alguém para te auxiliar no posicionamento desse doente. Aqui eu deixo um videozinho. Hoje mesmo, em um hospital perto de você, um bebê terá uma infecção hospitalar por uma bactéria letal. O pai deste bebê sofrerá uma complicação de uma cirurgia e precisará de diálise para o resto da vida. E a avó, que é diabética, entrará em coma por receber uma dose errada de insulina. Estima-se que 1 a cada 10 pacientes internados sofrem incidentes como estes, que infelizmente são causados por falhas nos hospitais. Significa que por ano, no Brasil, mais de 1.700.000 pacientes sofrem eventos semelhantes. Um número suficiente de pessoas para encher 22 Maracanãs. Mas o mais preocupante
é que mais de 220 mil pacientes irão morrer por ano no Brasil por estes eventos adversos. São mais mortes do que as causadas por acidentes de carro, AIDS e até mesmo câncer de pulmão ou de mama. Mas médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais são comprometidos em cuidar das pessoas, certo? Exato! Eles não têm intenção de causar o mal a ninguém. Mesmo assim, erros podem acontecer, porque errar é humano. E isso ocorre porque a assistência à saúde é uma atividade complexa e nem profissionais, nem hospitais conseguem fazer com que tudo dê certo a todo momento. Porém, descobrimos como resolver estes problemas. É o que chamamos de segurança do paciente, que é tudo aquilo que estudamos e fazemos para evitar que eventos adversos aconteçam ao se cuidar de uma pessoa doente. E é cuidando da segurança do paciente que teremos um futuro melhor na assistência à saúde. IBSP, ajudando a transformar a realidade da segurança do paciente. Bom, eu venho a agradecer a todos, agradecer ao Paulo Henrique Defens pelo convite e convidar vocês a atuar mais nesse quesito de segurança do paciente no serviço de imagem, a entender que você é peça fundamental para que o cuidado desse paciente seja feito da melhor maneira possível. Então, um abraço a cada um de vocês e bom evento a todos.